Sabe aquela sensação de que a sua mente simplesmente não desliga? Que a gente vive num ritmo tão frenético que a ansiedade virou, sei lá, o nosso estado normal? Pois é. Nessa análise sobre a obra do Augusto Cury, a gente vai mergulhar fundo para entender por que ele chama a ansiedade de o mal do século. E mais importante, como um inimigo invisível pode estar nos afetando muito mais do que a gente imagina. A nossa base para essa conversa é esse livro aqui, que é bem provocador. A ideia central dele é que enquanto a gente foca muito na depressão, acabamos perdendo de vista o que talvez seja o verdadeiro vilão da nossa saúde mental hoje. Uma consequência direta desse excesso de informação e da velocidade doida do mundo moderno. Então, olha só o nosso caminho nos próximos minutos. A gente vai começar tentando identificar esse tal mal do século. Depois, vamos entender a síndrome que está por trás dele, conhecer os atores que disputam o controle da nossa mente, ver o impacto trágico disso na infância e, finalmente, descobrir como é que a gente pode se tornar gestor da nossa própria vida mental. Vamos nessa? Começando então pela primeira parte, o mal do século. Aqui, o Augusto Cury já começa nos forçando a fazer uma pergunta que é fundamental para a gente entender a era em que a gente vive. Pare e pensa um pouquinho. Se a gente tivesse que dar um nome para a condição que mais afeta as pessoas hoje em dia, não importa a idade, não importa o lugar, qual seria? A resposta que vem na cabeça de muita gente, e com toda a razão, é a depressão. É um problema seríssimo, claro, mas o que o Cury nos alerta é o seguinte: existe algo que vem antes, uma espécie de raiz, que não só alimenta a depressão, mas vários outros transtornos da nossa época. E a escala desse problema, gente, é de assustar. A pesquisa do Cury aponta que essa condição afeta mais de 80% das pessoas no mundo. Pensa só nisso, 8 em cada 10 pessoas. Esse número praticamente nos obriga a entender do que exatamente a gente está falando. E aqui a gente chega no nome que o Cury dá para esse mal tão comum: Síndrome do Pensamento Acelerado, ou SPA para facilitar. Agora vamos mergulhar no que isso realmente significa. O ponto-chave da sépia não é o que a gente pensa, mas a velocidade absurda com que a gente pensa. Imagina ter um motor de Fórmula 1 dentro da cabeça que nunca desliga, sabe? E ele está sendo o tempo todo abastecido por uma quantidade de informação que nenhuma outra geração na história precisou processar. Tá, e no dia a dia, como é que isso se manifesta? Vê se há alguma coisa que soa familiar. Uma mente que não para quieta, sofrer com coisas que nem aconteceram ainda, esquecer coisas simples, já acordar cansado, se irritar por qualquer coisinha. A lista é longa e, para a maioria de nós, assustadoramente familiar. Se algum desses sintomas bateu fundo aí, é muito importante entender uma coisa: a culpa não é só sua, não é um problema individual, isso virou uma experiência coletiva. É, na verdade, o sintoma de uma sociedade que adoeceu no seu próprio ritmo. E justamente por ser uma experiência que tanta gente compartilha, a gente quer muito ouvir a sua. Esse é um ótimo momento para você curtir essa análise e seguir o canal Pneuma BR. E aproveita para deixar um comentário contando para a gente qual desses sintomas mais faz parte do seu dia a dia. Ah, e claro, já ativa as notificações para não perder o resto da nossa jornada. Parte 3: Os atores da mente. A pergunta aqui é: quem realmente está no controle? Para a gente entender por que esse SPA acontece, a gente precisa olhar para dentro, para o palco da nossa mente. E o Cury mostra que ali existe uma disputa constante pelo controle das nossas emoções. O protagonista dessa história toda deveria ser o eu. Ele é a nossa consciência, a nossa capacidade de escolher, de decidir, de ser o piloto da nossa própria aeronave mental. A palavra-chave aqui é deveria, porque na prática nem sempre é ele que está no comando. O que acontece é que existe um mecanismo automático, super rápido, chamado gatilho da memória. Diante de qualquer coisa que acontece, ele abre instantaneamente um arquivo, uma janela de memória, que define a nossa primeira reação antes mesmo que o nosso eu consciente tenha tempo de pensar sobre a situação. E o Cury classifica essas janelas em 3 tipos: as neutras, que guardam informações do dia a dia, tipo um endereço ou um telefone; as light, que guardam os momentos de alegria, de superação e fortalecem o nosso eu; e as mais perigosas, as janelas killer. Elas guardam nossos medos, nossos traumas. Quando o gatilho abre uma dessas, ela pode literalmente sequestrar o nosso eu e nos levar a reações que a gente nem consegue controlar. Agora a gente chega num dos pontos mais alarmantes da análise do Cury. O impacto da síndrome do pensamento acelerado nas crianças é tão sério, mas tão sério, que ele usa uma expressão muito forte para descrever: o assassinato da infância.
O processo é bem claro. O excesso de estímulos da vida de hoje, TV, jogos, mil atividades, satura a memória das crianças. Isso cria mentes agitadas que, por estarem sempre ocupadas processando informação, acabam perdendo a capacidade de contemplar, de sentir, de elaborar as próprias experiências de um jeito profundo. E essa citação aqui ilustra perfeitamente o tamanho do problema. A gente está entregando um volume de dados para as crianças que as mentes delas simplesmente não foram projetadas para processar, e isso acaba gerando um esgotamento muito, muito cedo. Chegamos na quinta parte, os 6 tipos de eu. E a pergunta é essa mesma: qual deles é você? Diante desse bombardeio todo de informação e da velocidade da mente, como é que o nosso eu reage? Ele pode assumir posturas diferentes, umas mais saudáveis, outras nem tanto. Vamos dar uma olhada? O Cury descreve 6 posturas principais. O ideal é o eu gerente, aquele que está no comando, que escreve a própria história. Mas talvez você se identifique mais com o eu acelerado, que é a causa da SPA. Ou com o autossabotador, que vive conspirando contra os seus próprios planos. Temos também o viajante, que vive no mundo da lua, o flutuante, que não tem opinião própria, e o engessado, que se recusa a mudar. E aí, qual deles pareceu mais familiar? E, finalmente, a sexta parte, gestor da própria mente. Esse é o desafio da liberdade. Ok, a gente já entendeu o problema, as causas, as consequências, mas e a solução? A boa notícia é que ela existe. A parte final da nossa análise é sobre como a gente pode encarar o desafio de se tornar, de uma vez por todas, gestor da nossa própria mente. A pergunta fundamental é essa: como é que a gente pode ser livre no único lugar onde a liberdade é inegociável, que é dentro da gente mesmo? Como deixar de ser um passageiro e finalmente se tornar o piloto? Para isso, o Cury oferece uma ferramenta bem prática, a técnica DCD. É um processo de 3 passos simples. Primeiro, duvidar. Questione todo pensamento negativo que aparecer. Não aceite ele como uma verdade absoluta. Segundo, criticar. Analise esse pensamento. Ele faz sentido? É lógico? É útil para alguma coisa? E terceiro, determinar. Decida de forma consciente o que você vai colocar no lugar daquele pensamento ruim. É um ato de tomar as rédeas da sua própria mente. E para fechar, o Cury nos deixa com essa reflexão, que é ao mesmo tempo um alerta e um chamado à ação. A obra dele nos lembra que na era com mais liberdade da história, muitos de nós vivemos como prisioneiros. O convite, portanto, é para que cada um use essas ferramentas, desarme as armadilhas da mente e se torne finalmente o autor da sua própria história.